Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Eu sou a Maria Ângela Brandão, Sou do Gastroped Talks e nós estamos apresentando esse guideline do probiótico. E para mim, coube a gente fazer principalmente as conclusões e a discussão de tudo isso que nós apresentamos até o momento. Vamos falar a respeito, então, de alguns pontos que não foram colocados, começando com o supercrescimento bacteriano. Para a gente lembrar um pouquinho, a definição do SIBO, do carinhosamente chamado como SIBO, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele tem manifestação gastrointestinal e não gastrointestinal, incluindo até acidose metabólica, e é sabido que tanto em crianças e adultos tem alterações muito abundantes e diversas na microbiota, e que o uso dos inibidores de bomba de próton é um fator de risco para isso e é um dos medicamentos mais prescritos na pediatria. Então, os dados epidemiológicos são muito relevantes, que após um mês de inibidor de bomba de próton, as crianças vão apresentar dados clínicos de testes respiratórios sugestivas de SIBO e 62% dessas crianças vão ter sintomas associados. Mas só existe um estudo clínico randomizado para cada cepa avaliada em crianças, e não é possível fazer uma recomendação de uma cepa específica para o SIBO pediátrico ainda, Apesar de ter esse estudo, que é de 2018, que é bastante promissor, não dá para recomendar com aquilo que a gente tem agora. Sobre a alergia alimentar e o papel na microbiota intestinal, a gente sabe que a alergia alimentar mais comum é a alergia da proteína do leite de vaca, que tem uma incidência mundial variando de acordo com o estudo de 2 a 5%, Ela pode ser a caseína, beta, lactoglobina, e pode ser mediada ou não por IgE, e a disbiose na PLV, Ela está bastante evidente, principalmente porque quando você observa os estudos da microbiota fecal em crianças com a PLV, vai ter uma alta concentração de clostrídios e de firmicutes. E alterações precoces na microbiota intestinal, eles predizem a persistência da doença ou aquisição de tolerância. Então, a disbiose intestinal, ela está relacionada ao aumento do risco das doenças alérgicas, incluindo a PLV. Então, dentro desse contexto, a suplementação com probióticos, ela foi proposta como estratégia de manejo coadjuvante. A gente está sempre reforçando essa palavra, mas considerando o papel da disbiose na sua patogênese. Então, a alergia alimentar, em termos de evidência que a gente tem com probióticos, já foi colocado, que é a revisão sistemática, tem 12 ensaios clínicos randomizados até o momento que foi realizada, que foi em maio de 2023, que tem diferentes graus de heterogeneidade e risco de viés, e que o Lactobacillus rhamnosus GG foi o probiótico mais avaliado. Então, das 12, 6 eram do Lactobacillus rhamnosus GG, e ele teve um impacto positivo na aquisição e permanência da tolerância digestiva de 6 a 36 meses, e também não foi observado nenhum efeito adverso significativo. Então, a recomendação clínica para o Lactobacillus GG na alergia alimentar é baseada em evidência que ele deve ser acima de 1 bilhão, maior ou igual a 1 bilhão, por pelo menos 3 meses, e a certeza de evidência é moderada, o grau de recomendação é moderado, e ele é indicado como um coadjuvante, com as fórmulas hidrolisadas.
E a percepção do painel dos especialistas é que a eficácia seja muito boa, ela melhora os desfechos primários, tem aceitação boa tanto por cuidadores como por pacientes e, de novo, relacionado ao perfil de segurança excelente. Então, esse painel recomenda a administração por no mínimo 2 meses, com experiência em cerca de 20, mais ou menos 6 crianças menores que 5 anos por mês. Então, são poucas as experiências que tem, mas o painel recomenda por pelo menos 2 meses. Um assunto que é bastante é, importante dentro da clínica, que é a enterocolite necrosante, na clínica pediátrica, principalmente na NEO, e as consequências das enterocolites que a gente acaba pegando, os intestino curto, são também um alvo de estudo para esse guideline. Só lembrando, então, que a síndrome da necrose intestinal aguda, ela tem uma etiologia desconhecida, que 5% dos recém-nascidos muito prematuros vão estar afetados e também muito baixo peso, tem uma mortalidade associada de mais ou menos 20% e tem maior risco de infecções, menor ingesta de nutrientes, um crescimento mais longo, mais lento, internações prolongadas em UTI, e apesar da patogênese não estar completamente esclarecida, de novo, acredita-se que deve envolver disbiose, infecção e inflamação. Então, a partir desse princípio, os probióticos têm um papel presumido na manutenção da estrutura, integridade e a função da barreira intestinal. Então, as cepas recomendadas, no caso, né, que tem evidência, apesar de ser de baixo nível, é o Lactobacillus rhamnosus GG, sempre com cepas específicas, né, o Reuteri, e também a combinação aí do bebê lácteos. A recomendação do painel especificamente é usar o Reuteri por no mínimo 20 dias. Mas uma atenção especial ao Saccharomyces boulardii, porque apesar das publicações recomendarem o uso, você tem o risco de fungemia em prematuros, especialmente com aqueles que têm um catéter intravenosos, e a relação risco-benefício, então, deve ser cuidadosamente avaliada. Então, dentro dessa recomendação, não tem uma recomendação forte. E nesse caso do Saccharomyces boulardii, é importante monitorar o risco de sepse em prematuro com procedimentos invasivos. Já a hiperbilirubinemia neonatal, também os probióticos como adjuvante, foi visto 4 ensaios clínicos que deram 260 recém-nascidos e que foram tratados com hiperbilirubinemia neonatal e também com fototerapia, e fizeram, né, aqueles que só tratou com fototerapia e aqueles que usou fototerapia mais Saccharomyces boulardii, com um resultado muito favorável para o uso da associação da fototerapia com Saccharomyces boulardii. Então, houve uma redução significativamente maior dos níveis de bilirrubina no grupo que usou o boulardii, mas é ressaltado que esses são dados preliminares, que essa recomendação ainda vai precisar de mais estudos. Na doença inflamatória intestinal, falando aqui de colite ulcerativa, tem apenas dois ensaios clínicos randomizados em crianças menores de 18 anos, identificados até o período que foi feito esse estudo, e tem, então, uma taxa de remissão muito maior, né, da doença e uma taxa de recidiva muito menor com o uso dos probióticos, né? Então, você tem um aumento das interleucinas anti-inflamatórias e uma diminuição dos fatores aí pró-inflamatórios. Então, os scores endoscópicos, histológicos foram significantemente menores no grupo probiótico, mas isso baseado em 2 ensaios clínicos e para colite ulcerativa. Na doença de Crohn, e aqui juntamos doença de Crohn e doença celíaca, porque ambos têm evidências insuficientes. Na doença de Crohn tem um ensaio clínico randomizado que foi de 2005, e usou o lactobacillus GG versus o placebo. E não achou nenhuma diferença. Então, baseado no pouco dado que tem, não há evidência para recomendar probiótico na doença de Crohn em crianças. E o mesmo vale para a doença celíaca, porque a microbiota fecal é mais próxima à dos indivíduos saudáveis
pode ter havido uma redução do TNF-alfa, mas não tem diferenças clínicas significativas para você dar probiótico na doença celíaca. O que importa é fazer a restrição do glúten, né? Fazer as reposições necessárias, isso que vai fazer a diferença, então não são recomendados. Na pancreatite aguda, que a gente já discutiu em outro momento dos adultos, né, de não usar o probiótico, em criança não foi identificado nenhum estudo clínico randomizado para avaliar a segurança. A gente já sabe que adulto não deve usar, né, na pancreatite aguda, em criança não teve ensaio clínico randomizado, então o painel fala que não possui experiência para recomendar qualquer cepa específica, né, mas futuramente talvez haja algum tipo de estudo que possa mudar isso, mas até o momento pancreatite aguda não é para usar probiótico. E os probióticos e o eixo intestino-cérebro, né, no contexto epidemiológico, a gente tem visto a associação a câncer, obstrução intestinal, úlcera, doença do refluxo e os distúrbios da interação intestino-cérebro, microbiota e os processos infecciosos são os tipos mais comuns de condições gastrointestinais em crianças e adolescentes. E a disbiose entra aí associada a condições médicas crônicas, né, metabólicas. Os padrões de disbiose são observados de forma inconsistente entre países e entre fases de vida. O bifidobactério, especialmente o B. longo, eles podem ser úteis como um biomarcador diagnóstico ou prognóstico, mas o que é dito é o seguinte, que a microbiota intestinal ela muda continuamente ao longo da vida. E diferenças na faixa etária, eles fornecem insights sobre efeitos mediados pelo microbioma na saúde. Então, as conclusões gerais do consenso é que a evidência confirma que os probióticos são coadjuvantes eficazes para a melhora de diversas doenças do trato gastrointestinal, incluindo a enterocolite, a diarreia associada a antibióticos, a colite por Clostridium recorrente, as infecções por H. pylori e a dor abdominal funcional e a cólica infantil. E as perspectivas futuras são conduzir ensaios clínicos de larga escala, com populações heterogêneas e metodologia de evidência no mundo real e explorar antibióticos de próxima geração, probióticos, desculpa, de próxima geração e desenvolver algoritmos preditivos baseados em características do hospedeiro e do microbioma para as estratégias de tratamento personalizado. Então, as recomendações, né, que a gente vem dizendo aí dos probióticos recomendados, né? Então, a gente tem o Lactobacillus rhamnosus GG, o Reuteria e o Boulardii. Então, na percepção clínica dos especialistas, né, a gente vê que o Rhamnosus, a certeza é baixa, moderada, e o grau de recomendação é moderado e fraco. E o Reuteria e o Boulardii são baixos graus de certeza e fraco grau de evidência. Mas a percepção é que o Boulardii seja mais efetivo e se você vai dar o antibiótico, você vai manter o probiótico por mais de 2 semanas. O Clause, ele não é recomendado para essa indicação. Então, é só esses 3, o Rhamnosus GG, o Reuteria e o Boulardii. Da diarreia associada a antibióticos, é o Boulardii e o Lactobacillus GG. E eles devem iniciar simultaneamente ao início do esquema antibiótico. Eu achei muito interessante porque ele dá uma data bem certa mesmo, que você deve manter por pelo menos aí 3 semanas, independentemente da duração do antibiótico, mesmo que o antibiótico dure 7, você vai usar 21. E o Boulardii também é considerado superior em eficácia, e depois vem o Rhamnosus. E o painel do H. pylori, o painel de especialistas recomenda o Boulardii como coadjuvante. A dose é de 250 a 500 mg a dia, dependendo do tamanho da criança. A duração é 14 a 28 dias. E o grau de evidência é moderado e o grau de recomendação é moderado. Mas a percepção clínica dos especialistas é que você fazer o uso do Boulardii durante o tratamento aumenta as taxas de erradicação e reduz os efeitos adversos associados ao uso dos antibióticos. Da cólica infantil, o tratamento com o Reuteria nessa cepa específica
por mais do que pelo menos 3 semanas aí, ele é recomendado especificamente para lactentes amamentados exclusivamente ao seio. Então, a recomendação é só para amamentados ao seio, tá? E esse eu estou falando do Reutere, e o grau de certeza aí é moderado. Já no Bebelates 12, né, o grau de certeza é baixo e a duração é 21 a 28 dias. A prevenção da cólica infantil, né, você tem alguma evidência do Reutere que pode reduzir o tempo de choro e prevenir o desenvolvimento da cólica, mas, de novo, certeza baixa e grau de recomendação fraco, tá? Então, para regurgitação, né, funcional, atualmente não há evidências suficientes para emitir uma recomendação robusta sobre o uso dos probióticos na regurgitação funcional. Então, os estudos eles foram principalmente do Reutere, os resultados são inconsistentes. Alguns estudos sugerem que pode melhorar o esvaziamento gástrico, mas isso não teria nenhuma repercussão sobre a regurgitação. E a posição do painel é que ele não seja recomendado. E para dor abdominal funcional e para síndrome do intestino irritável, o Reutere, a dose recomendada varia, né? Mas a duração é 4 semanas, e o Raminoso GG também 4 semanas. Então, se realmente em 4 semanas não melhorou, igual o Matheus estava falando, não adianta você ficar, né? Porque a gente muitas vezes pega crianças usando uma coisa há séculos e não funcionou e continua usando. Mas para o Reutere, a certeza de evidência é baixa, moderada, né? E para ambos. E o grau de recomendação é moderado a fraco. E sobre a constipação, as evidências também são com o Reutere, que vai ter uma eficácia no aumento da frequência das evacuações, e ele também tem uma recomendação como uma terapia adjuvante, então usar com laxante osmótico em combinação, mas não usar também ad eterno, usar de 4 a 8 semanas, tá? Com grau de evidência baixa e um grau de recomendação fraco. Sobre sobrepeso e obesidade, não tem evidência suficiente para recomendar o uso de probióticos no manejo do sobrepeso e obesidade, e a conclusão do painel é que não adianta usar. Para a doença hepática gordurosa crônica, não há evidência suficiente para recomendar o uso no tratamento da doença hepática gordurosa crônica, então o painel também não recomenda, né, nem como adjuvante, nem como nada. Para o diabetes tipo 2 e para a deslipidemia, para o diabetes tipo 2 tem um ensaio clínico randomizado, então esse ensaio não deu diferença significativa, então tem uma evidência muito limitada. E para a deslipidemia são 2 ensaios, os resultados são conflitantes. Conclusão: não há evidência suficiente para recomendar o uso de probióticos no manejo do diabetes mellitus 2 ou da deslipidemia em pediatria. Então, a recomendação para SIBO, para doença inflamatória e para doença celíaca, todos eles não têm recomendação de cepas específicas. Então, as evidências são muito limitadas, e na doença inflamatória intestinal tem dado positivo na colite ulcerativa, mas é muito pouco, então falta ensaio clínico randomizado robusto. E na doença de Crohn, não há evidência de benefício na manutenção da remissão. E na doença celíaca, probióticos não substituem a dieta rigorosa, sem glúten, né? Mas realmente não tem um possível significado clínico comprovado do uso de algum probiótico. Da alergia alimentar e da enterocolite necrosante, da alergia alimentar, o tratamento com lactobacillus rhamnosus GG, adicionado às fórmulas extensamente hidrolisadas, e o benefício seria acelerar a aquisição da tolerância em lactentes com APLV, mas não há evidência de recomendar que isso vai prevenir as alergias alimentares. E da enterocolite necrosante, algumas cepas são recomendadas,
o benefício é uma redução significativa do risco e da mortalidade em prematuros, mas o Burardil deve ser evitado em catéteres, em pacientes que usam catéteres, devido ao risco de fungemia em prematuros. E o que vem por aí? Precisa de ensaio clínico de larga escala, com populações mais heterogêneas, integrações de metodologia baseadas em evidências do mundo real e uma avaliação rigorosa de co-intervenção e fatores de confusão, porque esses fatores de confundimento, dieta, uso prévio de antibiótico, afeta muito essas conclusões e talvez explorar mais o SNG, né, os estudos aí de sequenciamento de nova geração e fazer probióticos de nova geração, desenvolver algoritmos preditivos das características do hospedeiro e do microbioma e fazer essa estratégia de tratamento personalizado. A mensagem para levar para casa é: infelizmente, a eficácia dos probióticos é estritamente cepa específica e doença específica, e não existe um probiótico universal para todas as condições. A gente bem que gostaria, só que não existe, tá? Esse aqui é as nossas formas de vocês acessarem esse conteúdo, apontando para o QR Code, ele vai levar a todos os nossos links aí, e essa aula depois, ela sendo gravada, vai ser disponibilizada, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.